Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bem-vindos ao painel 36 do primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana. Meu nome é Luana Cerqueira e estarei aqui mediando esse painel que fala sobre acesso à informação e licitações em tempos de pandemia. Queria agradecer ao nosso presidente Fabrício Castro pelo convite, aos meus amigos Hermes e Sarinha. É com muita alegria que eu estou aqui mediando esse painel com grandes nomes da advocacia baiana. Nós temos aqui Dr. Valdir Santos, Dr. Ícaro Bittar, doutora Andréa Fernandes e Dr. Alcides Bulhões. Então, para iniciar esse painel, falando sobre acesso à informação como instrumento de combate à corrupção, é com muita alegria que eu convido o Dr. Valdir Santos, ele que é advogado da União, presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção, membro da Comissão Nacional de Combate à Corrupção e à Impunidade, representante da AGU na Rede de Controle da Gestão Pública da Bahia, voluntário da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, pós-graduado em Direito Constitucional pela UFS, ex-procurador do Estado e ex-policial militar. Ele foi membro da diretoria da OAB, conselheiro seccional e presidente do Tribunal de Ética. Doutor Valdir, muito bem-vindo, a palavra é sua. Doutor, acredito que seu microfone esteja desligado. Vou te pedir para ativar o microfone no cantinho inferior esquerdo. Não está conseguindo? Então, enquanto o doutor Valdir tenta consertar a questão do microfone, tudo bem, doutor? Eu vou começar, então, vamos começar, Andréa, com você, tá certo? Então, vamos passar aqui agora para a doutora Andréa Fernandes Amorim, ela que vai falar sobre os destaques normativos e práticos das licitações para enfrentamento da pandemia do Covid-2019 no Brasil. Então, é um assunto super atual. Doutora Andréa, que ela é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho pela UFBA, pós-graduada em Licitações e Contratos Administrativos pela Faculdade Baiana de Direito, como advogada, ela atua no assessoramento de pessoas jurídicas que participam de licitações e atualmente ela é pregoeira da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Além disso, ela é professora tutora das turmas de pós-graduação de Licitações e Contratos Administrativos da Faculdade Baiana também, e é diretora de Relações Institucionais do CESA. Então, além disso, ela é coordenadora do Comitê de Compliance da CESA Bahia e membro da Comissão de Estudos em Licitações e Contratos da OAB Bahia. Por favor, doutora Andréa, muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar do primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana e, especialmente, deste painel para tratar de licitações. Eu agradeço o convite feito por Fabrício Castro, Emes Lairão e Ícaro Bittar. Eu escolhi como tema os destaques normativos e práticos das licitações para o enfrentamento da pandemia do Covid-2019 no Brasil. Inicio fazendo uma contextualização temporal das licitações. Até fevereiro de 2020, nós tínhamos as situações regulares. Então, as contratações seguiam a Lei Geral de Licitações, a 8.666 de 1993, ou as leis especiais. Em casos excepcionais que foram previstos pelos legisladores à época da edição da Lei Geral de Licitações, por exemplo, foi tratado da situação emergencial, ou tratando da dispensa do artigo 24, inciso 4º. Nós nos deparamos com uma pandemia que exigiu muito mais
do que o legislador havia previsto. Foi um momento em que foram editadas diversas medidas provisórias, tratando de situações que pudessem favorecer a efetivação das compras com maior rapidez. A exemplo do pagamento antecipado, da dispensa de alguns documentos de habilitação. Foi, então, em 3 de fevereiro de 2020, publicada a portaria do Ministério da Saúde, de número 188, que reconheceu a situação de emergência. Logo após, em 7 de fevereiro, publicada a Lei Federal 13.979, que tratou especificamente das medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública, inclusive das licitações neste período, para aquisições de bens e insumos para o enfrentamento da pandemia. Logo em seguida, em 20 de março, foi publicado o Decreto Legislativo número 6, porque ele também é abarcado pela Lei Federal, que trata do estado de calamidade pública. No estado da Bahia, eu destaco que nós temos uma lei específica também tratando dessas medidas, que é a 14.257. Ressalto ainda que, agora em 11 de agosto, algumas das medidas provisórias foram convertidas em lei, resultando na Lei 14.035. Passado isso, eu vou me ater, até pelo tempo disponível para cada um dos palestrantes, a tratar da Lei Federal 13.979. Essa lei ela entrou em vigor em 7 de fevereiro e tem seu prazo de duração pelo mesmo tempo do Decreto Legislativo de número 6, ou seja, enquanto estivermos em estado de calamidade, podem os estados, os municípios, o Distrito Federal, a União e, inclusive, as estatais, utilizarem desses normativos previstos na lei. Em caso de omissão, devem ser utilizadas as previsões da Lei Federal 8.666 ou ainda das leis especiais, no caso das estatais, a 13.303 de 2006. O que representa essa lei federal? Para quem trabalhou nas compras, inclusive em março, que a gente tinha alguns questionamentos da segurança jurídica, de como realizar as compras aqui no estado da Bahia, por exemplo, usando a lei estadual 9.400. Aí a gente ficou sem saber como utilizar para agilizar. Essa nova lei federal, ela traz um novo paradigma de contratações, com maior eficiência e celeridade. Eu fiz alguns destaques da lei. Iniciaria falando da nova dispensa, que é uma nova roupagem da dispensa, mas esse tema será abordado pelo meu querido amigo Ícaro, então vou pular e vou passar para o seguinte. Com relação às questões de planejamento, houve a dispensa de estudos técnicos preliminares, o que facilita, inclusive, o start da contratação. Ele pode não ser essencial, mas no pregão eletrônico há uma previsão deste documento. Da mesma forma, na instrução das contratações de grande vulto, tratadas do artigo 39 da Lei 8.666, deixou de exigir a audiência pública, o que também facilitou esse fluido da contratação. A lei federal também trouxe algumas excepcionalidades. No caso de haverem restrições de fornecedores ou prestadores de serviço, ela permitiu que fossem efetivadas compras dispensando na habilitação documentos, com exceção dos documentos relacionados à regularidade trabalhista, INSS e FGTS, e relacionados ao trabalho do menor. Também possibilitou que fossem feitas através de justificativas da autoridade competente as compras sem fazer uma estimativa de preço. Esse era um grande obstáculo nas contratações, porque o mercado, a gente tinha uma visão mundial. Todos os itens estavam sendo disputados mundialmente, o que era efetivamente utilizado para o enfrentamento do Covid. Então, estimar preço com oscilações diárias, às vezes a gente pedia um orçamento ao fornecedor de manhã e à tarde ele não poderia mais garantir o preço.
Então, tinha muita oscilação de mercado. Tirar essa exigência foi muito favorável para realizar as contratações. Além disso, essa lei admitiu uma diversidade de outros modelos de documentos. Por exemplo, o termo de referência e o projeto básico foi admitido de forma simplificada. Ou seja, a administração poderia dizer: preciso deste objeto com este valor de referência para ser entregue em determinado prazo, e isso possibilitar agilidade na contratação. Aqui é um ponto também que houve alteração com relação à Lei 14.035, recentemente, agora em agosto, ela tirou a questão da inidoneidade, mas a lei ainda permite a contratação quando houver uma única fornecedora ou prestadora de serviço que ela esteja apenada, ou seja, impedida ou suspensa de contratar com o poder público, ela seja contratada desde que apresente uma garantia para essa contratação. Uma outra questão que eu trago como inovação dessa lei é a contratação com preços acima do estimado. Esse ponto exige apenas que tenha uma negociação com todos os fornecedores que forem habilitados para buscar uma proposta mais vantajosa e ainda assim justifique fundamentalmente a variação do mercado. Aqui eu deixo uma dica que a gente utiliza bastante aqui na Secretaria, que é a do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, porque eles fizeram a acessibilidade ao mirante e você pode consultar todas as compras realizadas no Brasil dos itens de Covid. Então, você vê no mercado qual foram os valores utilizados, em qual período, até para ver se pode ou não utilizar essa justificativa. Além disso, admite também a lei, aqui é um ponto que eu vou falar ao final também, uma questão que eu acho relevante para a advocacia, os acréscimos e supressões de quantitativos do contrato de até 50%, normalmente é 25%, mas aqui houve uma ampliação, ou seja, você pode fazer o contrato, retirar ou suprimir 50% do valor inicial e obriga o contratado a aceitar nas mesmas condições. Esse ponto é uma ressalva um pouco mais singular, mas eu vou falar à frente. Como novidade também, eu destaquei a questão do pregão express, que é do artigo 4G. Ele traz a previsão de redução dos prazos do pregão. Isso tem um significado muito grande para a celeridade do processo. Ou seja, se eu tinha uma publicação, o interstício da publicação e a sessão inicial do pregão de 8 dias, esse decreto, essa lei me permitiu que eu utilizasse 4 dias só de interstício. Com relação ao recurso, que é o número ímpar, são 3 dias, a lei determina o arredondamento para o número antecedente, ou seja, eu tenho 1 dia só de recurso. Imagine, o pregão eu tinha só aí 8 dias úteis, e eu tenho agora 5 dias úteis. Então, é muito mais eficaz para realizar o processo. Eu fiz alguns e a rapidez do processo e mantém os direitos daqueles participantes. Então, não tem nenhum prejuízo à parte, porque está resguardado todo o procedimento do pregão. Com relação ao recurso dos contratos, das licitações relacionadas a essa lei, foi tirado o efeito suspensivo, ou seja, não obsta a contratação a seguir. Então, temos apenas o efeito devolutivo nos recursos. E, por fim, nos contratos com prazos, os contratos relacionados às contratações dessa lei, o prazo será de até 6 meses e permite prorrogações sucessivas enquanto vigorar o decreto legislativo número 6, ou seja, enquanto estivermos em estado de calamidade. É possível renovar o prazo do contrato. Eu elenquei ainda 4 questões que eu acho importante para a advocacia. Quando eu falei do pregão, eu falei da redução de prazos. Em um contraponto, eu tenho a Lei Complementar número 123 de 2006, que traz
um prazo diferenciado para as empresas de pequeno porte, as microempresas e empresas de pequeno porte. Esse prazo é para a apresentação, por exemplo, de irregularidade na habilitação. A questão é, eu devo privilegiar a lei que tratou dessas prerrogativas de celeridade, ou eu devo privilegiar o direito das microempresas e empresas de pequeno porte? Eu acredito que nós vamos ter muitas discussões, especialmente se alguma dessas empresas, ou essas microempresas e empresas de pequeno porte, não tiveram sua habilitação e foram desclassificadas do certame. Uma outra questão é quanto ao sancionamento pelas avanças celebradas com base nessa lei. Nós podemos advogar, e aí o advogado público e o particular também, mas temos que ter consciência de que muitas restrições foram impostas às empresas, às pessoas, à circulação de pessoas, a questão de contaminação, de afastamento de pessoas de grupo de risco, toque de recolher, todas essas questões devem ser levadas em consideração para o sancionamento, porque isso reflete na produção da empresa e deve ser muito bem apresentado por aqueles que forem advogar pelas empresas. Olha, infelizmente, o compromisso assumido tem que ser revisto por causa disso. Então, que eu gosto muito de falar, que é reequilíbrio econômico-financeiro, e o ponto que eu tenho é a redução ao aumento de 50% do quantitativo, previsto nessa lei. Eu acredito que nós vamos ter um nicho de demandas aí por conta do direito constitucional de reequilíbrio. Não pode apenas a administração pública impor, sem observar, exemplo, do fornecedor que já adquiriu os insumos, ele antecipou a aquisição de insumos para fazer o fornecimento. Por óbvio, deve haver uma reparação. Por fim, com relação à responsabilidade dos gestores para um ou outro, devemos observar que as previsões de flexibilidade dessa lei, todos os benefícios trazidos, devem ser sempre justificados e fundamentados. Muito bem, temos o bem da vida e o bem público. Nesse contrapeso tem que ter um bom equilíbrio para não haver uma responsabilidade futura. Eu encerro minha fala e reitero os agradecimentos. Muito obrigada, doutora Andréa, pela fala brilhante. Agradeço mais uma vez. Vamos agora, então, dar seguimento ao nosso painel, trazendo agora, novamente, doutor Valdir Santos. Vou repetir aqui o mini currículo dele para quem chegou agora. Doutor Valdir, ele é advogado da União, ele é presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção, ele é membro da Comissão Nacional de Combate à Corrupção e à Impunidade, representante da AGU na Rede de Controle da Gestão Pública da Bahia, voluntário da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, pós-graduado em Direito Constitucional, ex-procurador do Estado, ex-oficial da Polícia Militar. Ele foi membro da diretoria da OAB, conselheiro seccional e presidente do Tribunal de Ética. Então, falando para a gente sobre acesso à informação como instrumento para o combate à corrupção, por favor, doutor Valdir, com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado, Luana, Andréa, Alcides, Ícaro, um grande prazer estar falando para todos os advogados, boa tarde a todos que nos acompanham. É uma oportunidade muito boa de estar falando para uma plateia extremamente qualificada. A gente tem feito diversas lives, palestras sobre esse tema, dando conhecimento ao cidadão a respeito do que ele pode fazer e do que está sendo feito e do que poderia estar sendo feito e não está. E numa oportunidade que a gente pode falar para pessoas com uma qualificação diferenciada, e isso nos motiva mais ainda a compartilhar, essas informações. Eu vou cuidar aqui de fazer o controle do meu tempo também, para evitar que eu acabe sacrificando aqui as coisas que eu selecionei para comentar com vocês. Bom, o combate à corrupção é uma coisa que deveria permanentemente estar no dia a dia da gente, A minha intenção ao falar desse assunto é despertar em cidadãos, especialmente os cidadãos mais qualificados no seio da sociedade no campo jurídico, que são os advogados, operadores do direito como um todo,
para essa responsabilidade que recai sobre nós, né? Pelo fato de sermos detentores do conhecimento. Então, isso deveria ser uma atividade permanente de toda a sociedade e não apenas uma preocupação num momento em que há um excesso, uma sobrecarga de recursos repassados, né? Porque é claro que a gente percebe que os olhos devem estar mais atentos nesse momento, mas permanentemente deveríamos estar cuidando disso para evitar que no momento em que a gente tem como prioridade, evidentemente, a vida, a economia e outros tantos fatores, a gente não precisasse se preocupar com o controle da administração pública. A gente, agindo contra a corrupção, poderia promover uma situação, criar uma situação em que os corruptos já teriam sido barrados, aqueles que desviam recursos públicos, que não são poucos, já teriam sido barrados pela lei da ficha limpa, pelo próprio eleitor ou pela impossibilidade de disputar cargo público em decorrência de alguma condenação. Então, a gente sabe que com esse volume grande de recursos existe uma quantidade também grande de abusos, de excessos, né? Escancaradamente, atos de improbidade, crimes de corrupção têm sido praticados aí pelo país inteiro, isso não é novidade para ninguém, a imprensa se encarrega de nos transmitir essa informação. E a visão que eu queria apresentar aqui é não a visão da OAB como órgão de classe encarregado de cadastrar, controlar, punir, organizar, normatizar a profissão, mas sim a OAB como instituição constitucional que tem também responsabilidade pela defesa do Estado Democrático de Direito, pela proteção desses interesses que são de todos, né, e não apenas da classe. Então, a responsabilidade, como eu disse, recai muito mais sobre nós e por isso é que eu reputo esse tema como um tema importantíssimo. Então, nessa intenção de promover a defesa do Estado Democrático de Direito, fazendo com que aquilo que foi conquistado historicamente, também com a participação do OAB, mas com a grande luta da sociedade, seja mantido, prevaleça e se fortaleça cada vez mais. Então, o que é que a gente observa hoje no campo da transparência em relação aos recursos que são gastos, recebidos e gastos pelas administrações públicas? Que há um desrespeito à regra, à Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527. Em geral, os maus gestores, eles escondem o conteúdo que importa, o conteúdo mais relevante, às vezes poluem totalmente os portais da prefeitura ou do governo do estado, de secretarias ou de órgãos federais, fazendo com que as pessoas não tenham acesso àquilo que importa. Essa é a principal estratégia. Em municípios menores também é comum não se fazer o portal, não mantê-lo no ar, às vezes alegando deficiência da internet, mas os mesmos gestores que alegam isso passeiam com tranquilidade pelas redes sociais, visitam páginas e publicam outras coisas fora do campo administrativo, mostrando que não há, na verdade, essa dificuldade de fato. Então, e também os mesmos gestores que não conseguem fazer um portal que seja minimamente bem avaliado nos diversos rankings que são feitos aí pelo país, eles conseguem cumprir as obrigações de enviar as informações, publicar as informações diretamente através do site do Tribunal de Contas do município. Por quê? Porque se não fizer isso, a sanção ocorre, é efetiva. Então, quando a fiscalização é feita pelo cidadão, infelizmente, ela não é feita com tanta qualidade, com tanta consistência e, volto a dizer, responsabilidade nossa mudar esse cenário. Porque nem todos os cidadãos sabem onde encontrar as informações. Os cidadãos têm muita dificuldade para localizar as informações e é por isso, aliás, que a Lei de Acesso à Informação garante a facilidade através da obrigatoriedade da transparência ativa, fazendo com que o cidadão sequer precise pedir algumas informações, que elas estejam lá disponíveis. Só para citar como um exemplo ilustrativo, uma das obrigações é mostrar no próprio portal da transparência a estatística de pedidos formulados pelo cidadão e pedidos atendidos ou não atendidos, porque também pode ser que não seja atendido. Isso é legalmente amparado. E o que é que acontece? Muitos municípios não têm essa estatística e, em alguns casos, que eu fiz o teste, até para poder estar falando agora aqui com consistência, é o que eu estou dizendo, em alguns casos o cidadão não consegue fazer o seu pedido de informação através do site, porque quando ele se cadastra, é pedido que ele faça um cadastro e ele recebe a mensagem de que vai receber no e-mail dele o código de confirmação, o e-mail de confirmação, e nada é enviado para o e-mail. Então, por cautela, pedi a outras pessoas que fizessem a mesma coisa, e a mesma coisa aconteceu com todos. E para mim já estava muito claro em alguns casos, porque a estatística de pedidos atendidos ou não atendidos era zero, todos os itens eram zero. Por quê? Porque o cidadão não está conseguindo fazer o pedido de informação. Então, não está lá disponível na transparência ativa, por exemplo, informações sobre os contratos, sobre as despesas com o pessoal,
e tantas outras informações, e o cidadão tenta obter essa informação e não há meio. Parece que alguns lugares vivem assim fora do país, onde não vigora a lei de acesso à informação. Então, alguns cidadãos acabam sendo vencidos pelo cansaço e aqueles que querem desviar verba pública têm toda a facilidade, toda a tranquilidade, porque a gente sonha, imagina que pelo menos aqueles que se situem na oposição politicamente lutassem por isso, mas parece que há um jogo de entendimento prévio para que a política de oposição seja feita em cima de outras coisas, mas não em cima da transparência, do combate à corrupção, ou seja, dessas coisas que efetivamente importam para a sociedade. Por isso é importante que a gente mobilize essa mesma sociedade, e aí que entra o importantíssimo papel da OAB. E a nossa seccional, de forma pioneira no ano passado, propôs a mais de 130 entidades na Bahia, entidades, conselhos de classe, entidades associativas, instituições em geral, a criação da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, composta tanto por cidadãos, como pessoas físicas, como por instituições, como por entidades. E obtivemos a resposta positiva de cerca de 30 entidades, 26 delas aderiram efetivamente, e está em funcionamento a Frente Cidadã de Combate à Corrupção. Foi criada na sala de reuniões, na sala das comissões da OAB, no Fórum Rui Barbosa. Portanto, a OAB tem uma participação importantíssima, não só por ter dado a sugestão, mas por ter levado adiante isso. E hoje, essa Frente Cidadã de Combate à Corrupção orienta, qualifica, ensina as pessoas a como combater a corrupção, como fiscalizar, inclusive fazendo com que elas fujam de um lugar comum, de um erro comum, que é de dizer fiscalize o seu município, fiscalize o seu vereador. Isso é uma unanimidade. Este é um daqueles que eu chamo de erro unânime. Ora, se você votou naquele vereador, especialmente numa cidade pequena, onde vale muito mais a gratidão, a amizade, é impossível alguém fiscalizar aquela pessoa em quem ela votou. Então, não é para fiscalizar aquela pessoa por quem você tem simpatia, até porque você não tem isenção para fazer isso. É para fiscalizar a corrupção, para combater a corrupção, para participar de uma organização, ainda que não seja formalizada como pessoa jurídica, mas onde você tem a liberdade para ajudar de qualquer maneira, e não somente vinculando você a fiscalizar a única pessoa que você não quer fiscalizar, que é o seu político escolhido, que é a sua pessoa de preferência no campo político. Então, isso é uma das coisas que desestimulam a população. E na Frente Cidadã, a gente deixa isso muito claro. Você não precisa fazer aquilo que você não quer. Você quer combater a corrupção no seu país, você vai, com isso, beneficiar o seu município, o seu bairro, a sua rua. Mas no momento em que você vai fiscalizar aquele em quem você confia, não tem nem isenção para fazer isso, muito menos condições práticas para que isso aconteça. Bom, então a gente segue diversos princípios que facilitam a aplicação dessa atividade, né, a concretização dessa atividade, tudo com base na busca pela transparência e na responsabilização daqueles que eventualmente venham a fugir das normas. E a inspiração da Lei 12.527, ela vem do artigo 5º, né, no inciso 33, lá onde está garantido o direito das pessoas receberem as informações, e essa garantia, a Constituição fez a sua parte, garantiu, a lei fez a sua parte, estabeleceu a forma, e aí falta somente o cidadão. E nós, integrantes da OAB, é que devemos levar ao cidadão essa informação. É surpreendente para algumas pessoas ouvirem de cidadãos dizerem assim, olha, eu não sabia que eu tinha direito de ter acesso a essas informações, né? Então, a sociedade precisa usar mais, eu acho que a instituição OAB precisa cumprir esse papel, né? Continuar cumprindo esse papel de incentivar a sociedade, precisa usar mais a lei de acesso à informação, que não é utilizada, assim como diversas outras leis que promovem também a facilitação do controle da administração pública, como a própria lei de ação popular, e para isso a sociedade precisa ser capacitada. Esse é o nosso grande papel, informação e capacitação para a sociedade. Nós congregamos boa parte dessa nata do mundo jurídico, né? Então é por isso que a responsabilidade é nossa. E é possível até que a sociedade consiga combater a corrupção sem que haja um bom funcionamento dos órgãos de controle, mas a luta deve ser permanente, também para que os órgãos de controle funcionem bem, mas
a sociedade, até sem conhecimento jurídico, é capaz de detectar um superfaturamento, saber que aquele alimento que está sendo adquirido por um órgão público está muito acima daquele valor que o próprio cidadão e sua família pagam por aquele produto. Então, fiscalizar a administração pública, utilizar a transparência, não é algo que exige um conhecimento jurídico aprofundado. Então, eu não me refiro à necessidade de o advogado dar aulas de direito, mas tem que dar aulas de cidadania, e especialmente de forma prática, para que a sociedade possa aproveitar esse conhecimento. Se a gente sabe que os corruptos estariam fora do poder se houvesse um efetivo combate à corrupção. Muita gente diz que a corrupção é algo cultural. Discordo. Taxativamente é fácil dizer. O que é cultural é a nossa tradição de omissão, é o fato de nós não fiscalizarmos a administração pública. Isso é cultural. Mas a prática da corrupção é questão de oportunidade. Se existissem leis mais severas contra os corruptos, se existissem maiores garantias para que o cidadão pudesse fiscalizar, sem dúvida alguma, o campo público, o ambiente público não seria tão atraente como é hoje para as pessoas desonestas, porque a prática que a gente vivencia é essa, o alto índice de conduta ilícita sendo praticada na administração pública. Então, o que mais atrai o corrupto na administração pública é exatamente essa certeza de que ela não vai ser fiscalizada e que, por isso, essa pessoa vai ficar impune. Então, não há, na minha visão, nada de cultural envolvendo a corrupção. Você pode ter até corruptos no poder, mas se ele está fiscalizado, ele sabe que vai ser punido, ele vai estar no poder, ele continuará sendo intrinsecamente corrupto e não praticará a corrupção. É isso que nos importa. Até porque você pode ter um outro gestor honesto, mas que é omisso no ato de fiscalizar seus auxiliares, e acaba a corrupção acontecendo sob a responsabilidade dele, sem que ele possa impedir, simplesmente porque ele não quer fiscalizar. Então, a corrupção estará acontecendo num governo de honesto e a corrupção não estará acontecendo em um governo de corruptos. É claro que é muito melhor para a sociedade, por interesse público, que a corrupção não aconteça. Então, as pessoas, em geral, quando a gente fala sobre isso, alegam temores de perseguição, de retaliação, mesmo essas pessoas sabendo que muita coisa pode ser feita de forma anônima. O próprio 5 minutos, né? O próprio STJ, ele garante isso, a jurisprudência do STJ é tranquila em relação a isso, até porque as pessoas vão reportar fatos que poderiam ser tratados, analisados pelas autoridades de ofício. Então, não importa por que meio chegou aquela informação. Uma publicação de um edital onde está lá um indício fortíssimo de superfaturamento, não há necessidade de que alguém assine, bote seu CPF e diga, olha, sou eu que estou denunciando. Não. A autoridade, o órgão encarregado do controle da administração pública, vendo aquilo, independentemente de que isso tenha chegado num papel, no bico de um passarinho, tenha chegado num e-mail anônimo ou numa estrutura que garanta o anonimato, oficialmente criada pelo poder público, como ocorre com as páginas do Ministério Público, onde você tem a garantia, em algumas oportunidades, de fazer a denúncia anônima sem se identificar de fato, em outras você se identifica e pede a garantia do seu sigilo para lhe proteger. Uma vez chegando a informação, se essa informação tem natureza pública, é uma coisa alcançável por outros meios, não há por que se buscar o autor, né? Até porque o órgão de controle ele vai agir naquilo que ele pode agir de ofício. Então, a ação penal, por exemplo, ela não é condicionada, e muito menos ação penal privada, que dependa de que alguém se manifeste como autor, né, nessa ação penal, né? O próprio Ministério Público, por exemplo, que vai ajuizar a ação penal. E o dever que os órgãos de controle têm também de agir na esfera civil, e eu digo órgão de controle interno e de controle externo, né? Eles têm o dever de agir na esfera civil também, tanto através de ações de improbidade, ações de ressarcimento, ou ações de execução de acórdão dos tribunais de contas, né? Eu, durante um bom tempo, atuei nessa área. Isso não depende de manifestação de nenhum particular. Então, se a informação irregular chega ao conhecimento do órgão da autoridade por alguém que não quer se identificar, ou por alguém que se identifica e pede sigilo, não há por que se invocar a vedação ao anonimato que existe no nosso país, no nosso ordenamento, em outro contexto totalmente diferente e que o tempo não nos permite discorrer a respeito disso. Então, além disso, de o particular poder ter condições hoje, só falta o conhecimento, de provocar as medidas de controle através dos órgãos competentes, ele também tem o poder, pelas mesmas razões, de
constranger o órgão de controle que se omite, aquele órgão de controle que engaveta, que faz de conta que nada aconteceu, que tenta, da mesma forma como o mau gestor, vencer o administrado, o cidadão, pelo cansaço. Existem os mecanismos de controle interno e externo também. Existem, no âmbito do Poder Judiciário, né, não há tanto tempo, o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, e no âmbito de todos os outros órgãos, Tribunais de Contas, Advocacia da União, Controladoria da União, Ministério Público de Contas, em todos eles existem as ouvidorias internas, existem os órgãos de controle da própria atividade dos encarregados de efetuar o controle da administração como um todo. Então, veja que o cidadão tem todas as armas. O grande problema, o cidadão não sabe que tem essas armas e, quando sabe, não sabe como usar. Esse é o grande papel que nós temos hoje como operadores do direito. O acesso à informação deve ser garantido ao cidadão, mas mais do que isso, deve ser dito ao cidadão o que é que você pode fazer com essa informação a qual você teve acesso. Como é que você pode melhorar a sua qualidade de vida? Como é que você pode melhorar os serviços públicos no seu município, no seu estado ou no país como um todo? Utilizando essas ferramentas e o melhor, sem precisar que você tenha conhecimentos jurídicos específicos ou em qualquer outra área, contábil, etc. E sem precisar correr nenhum tipo de risco, sem precisar exposição pessoal para que isso aconteça. Quem tem que se expor é a autoridade que fez concurso para isso. Quem tem que agir no confronto é quem é pago, é quem foi se voluntariou através de um concurso público a agir em relação a isso, e não o cidadão. Portanto, o cidadão irá agradecer muito ao tomar conhecimento. Nós, como instituição, temos o dever moral e o dever institucional de promover esse conhecimento. Eu agradeço a todos pela atenção, desculpem pela correria, mas estou à disposição para quem quiser fazer contato, complementar ou até, quem sabe, se agregar à Frente Cidadã de Combate à Corrupção para nós implementarmos grandes e boas ideias que existem e para as quais faltam braços para colocar em prática. Muito obrigada, doutor Valdir. Excelente palestra, não só para os advogados, né, mas para os cidadãos como um todo. Então, muito obrigada. Dando seguimento agora ao nosso painel, a gente vai estar falando com o doutor Ícaro Bittar. Ele estará falando sobre permissão para dispensar licitação no combate à pandemia, mais um tema super atual. Doutor Ícaro, que ele é advogado e palestrante, especialista em direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, licitações e contratos administrativos. Além disso, ele é membro da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal, ele é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia também, membro fundador do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas, o IDEA, e presidente da Comissão de Estudos em Licitações de Contratos da OAB Bahia. Por favor, doutor Ícaro, sua palavra. Boa tarde a todos. Uma alegria enorme participar deste evento tão bem planejado e organizado pela OAB Bahia. Não posso deixar de saudar toda a diretoria, na pessoa do nosso presidente Fabrício Castro, a quem agradeço pelo valoroso convite, bem como ao meu queridíssimo amigo Hermes Larião, pela atenção de sempre. O tema que ficou reservado para mim nesta tarde foi a permissão de dispensa de licitação no combate à pandemia. Mas a doutora Andréa e o doutor Valdir já deram um show, já falaram absolutamente tudo. Não tem mais nada para falar. Só vou pedir para que continue usando máscara, dizer que o coronavírus não foi embora, e tentar aqui, nos 10, 12 minutos que eu ainda tenho, puxar algum assunto, porque, de fato, eles esvaziaram com muito talento a minha fala. Queria dizer da alegria de participar desse painel com Luana, com Valdir, com André, com Alcides também. Querido amigo. Bom, em relação ao meu tema, como o André muito bem expôs, em fevereiro de 2020 foi publicada a Lei 13.979, uma lei federal, com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus. Essa Lei 13.979, ela visou observar o dever do Estado em garantir medidas sociais e econômicas que visem a redução de riscos, né, ao coronavírus e, sobretudo, prestigiar o artigo 196 da Constituição, aquele famoso artigo que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Com ela, com a 13.979, veio a possibilidade temporária de aquisição de bens, serviços e insumos com dispensa de licitação, desde que destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada pela Covid-19. Ora, meus amigos, as gestões públicas precisavam chegar junto e, mais do que isso, chegar rápido, não havendo tempo para as amarras da Lei de Licitações, da Lei 8.666, que muito dificulta a vida de quem pretende contratar rapidamente. Para o gestor público, a grande sacada dessa Lei 13.979 foi a presunção comprovada da situação de emergência e a necessidade de agir rápido, ou seja, evitar ter que perder um tempão tentando justificar a opção pela dispensa de licitação. É para combate ao coronavírus, é para combate à Covid-19, dispense a licitação e contrato direto. Essa era a ordem. Muito também se perguntou, no início da pandemia, sobre a necessidade ou não de pesquisa de preço de mercado para fins de instrução processual da dispensa de licitação, sobretudo para evitar comprar caro. Andréa falou há pouco do termo de referência simplificado. Nesse termo de referência simplificado, é necessário a estimativa de preço obtida pelo meio de, no mínimo, uma daquelas 5 formas estabelecidas lá na 13.979. Mas, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, poderia ser dispensada até a estimativa de preço. Mas, sem dúvida, o mais corrente questionamento no que tange a preço era o aumento absurdo dos preços que o próprio mercado impôs desde o início da pandemia, né, lá no mês de março. O primeiro grande problema era conseguir achar quem tinha para entregar. O segundo grande desafio do poder público era competir com o próprio mercado consumidor privado. E o terceiro era aguentar valores multiplicados por 5, por 8, por 10. Por sorte, a 13.979 possibilitou a contratação pelo poder público por valores superiores, decorrentes justamente dessa oscilação ocasionada pelas variações de preço, desde que buscasse uma comprovada negociação e que houvesse os autos da contratação correspondentes da variação de preço praticada no mercado por motivo superveniente. Então, resumindo, legislação de qualidade sem entrada superdinâmica não faltou aos administradores públicos. Nenhum administrador público deixou de fazer nada por culpa de amarras legais. Também não faltou dinheiro para as prefeituras municipais combaterem esse bom combate. Dinheiro chegou e chegou muito. Prova disso é que toda manhã nós abrimos o noticiário e nos deparamos com operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, em estados e municípios, por conta das aquisições durante a pandemia.
E aí eis o ponto. A turma achou que era um cheque em branco. Você sabe quando uma esposa pega o cartão de crédito American Express sem limite para o marido e gasta sem pena, como se um dia não fosse chegar uma fatura para pagamento? Foi mais ou menos isso. O pessoal achou que estava liberado, que aquele dinheiro estava lá, podia gastar, que ninguém ia fiscalizar. Os administradores, na verdade, eles acharam que os órgãos de controle teriam quarentena ad eterno e se acharam no direito de fazer farra com dinheiro público, que estava tudo liberado. O problema é que a quarentena, que um dia ia acabar para todo mundo, ia acabar, inclusive, para o MP, Tribunal de Contas, para a CGU, para a polícia, para todos os órgãos de controle. A sede de se locupletar do dinheiro público e a sensação de certeza da impunidade, sem dúvida, foram fatores determinantes para que a turma mandasse ver sem pena. E aí vem a pergunta. O problema foi da legislação que permitiu a dispensa de licitação num momento crítico que o país vivia, ou de quem dela fez e faz mau uso? Acreditem, tenho certeza que muitos ainda irão colocar a culpa na coitada da 13979, por incrível que pareça. Meus queridos, minhas queridas, até possibilidade de adiantar dinheiro, de pagar antes de receber o produto, a legislação permitiu. Até isso. O importante era não travar a compra e não perder a competição para o mercado privado. Quando vejo alguém colocando a culpa na liberalidade trazida pela 13979, eu lembro daquelas mães, e a gente sabe bem, tem aquelas mães que o filho conversa na sala de aula, a aula inteira ele fica conversando. Não estuda em casa a lição, não faz a atividade de casa, enrola a professora particular que o pai e a mãe pagam, e a mãe coloca a culpa na escola pelas notas vermelhas do seu inocente neném. É mais ou menos isso. Em termos de legislação, a pandemia mostrou que é possível, sim, deixar as compras governamentais mais dinâmicas, céleres, vantajosas. Aliás, para nós que operamos no dia a dia, ficou a sensação de que aquele projeto de lei que altera a 8666, está em tramitação, que agora, inclusive, acho que está no Senado, precisa receber inúmeras modificações. Preocupa-se muito com a forma e pouco com o resultado. A questão econômica não pode ser vista sobre a ótica do cálculo, mas sim do comportamento racional do agente público. É preciso repensar os institutos jurídicos para dar enfoque à importância da análise econômica nas contratações públicas. Ou seja, criar mecanismos jurídicos que olhem mais para a lógica da importância econômica. Ora, por que o preço para o público é maior do que o preço para o privado? O preço do varejo. Custos transacionais. Simples. Risco de não receber, risco de demorar no pagamento. Pessoal, o mercado é racional. O mercado calcula os seus riscos. As cláusulas exorbitantes em favor da administração pública deixam o mercado receoso. E aí, amigo, tá escaldado, tem medo de água fria. A forma do mercado se proteger é colocando seus riscos no preço. E há uma lição que a pandemia do coronavírus ensinou. Não é somente o mercado que quer vender. O poder público quer e precisa comprar. Então, a quem interessa ampliar essas exigências? Isso é uma pergunta importante de ser respondida. Isso restringe a competitividade.
e pode, inclusive, dar margem para uma seleção adversa, onde nem sempre os melhores participam. Enquanto não levarmos a sério essa discussão sobre a importância da análise econômica nas contratações públicas, os agentes inábeis permanecerão comprando mal, gastando mais do que deveria gastar, entre outros problemas. Lícito, fora os problemas ilícitos. Mas, ao invés de discutir as melhorias da legislação, prefere-se levantar a bandeira de que é preciso apertar o cerco e evitar o roubo através de leis ideais que, na verdade, essas leis não vão existir nunca. Liberdade não é libertinagem. Eu cresci meu pai dizendo isso. Nada mais concludente, então, afirmar que é perigosa a preocupação em editar leis pensadas para discutir a vida de quem rouba, para dificultar a vida do corrupto, ao invés de se dedicar a textos normativos que facilitem a vida dos honestos e deem a celeridade que o processo de aquisição pública precisa. O formato de dispensa de licitação trazido pela 13979 merecerá sempre nossos aplausos, ficando as vaias para quem fez e faz mau uso dela. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada, doutor Ícaro, essa excelente palestra. E para encerrar aqui nosso painel da Fala 36, eu vou convidar o doutor Alcides Bulhões, ele que é presidente da subseção da OAB Bahia de Valença, ele também é subprocurador do município de Valença, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e bacharel em Direito pela UESC. Por favor, doutor Alcides, venha falar para a gente sobre processo administrativo eletrônico como acesso ao direito à informação. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Luana. É uma satisfação estar aqui nesse brilhante evento, muito bem organizado pela Seccional. Agradecer ao convite que nos foi formulado pela Seccional, para estar aqui compartilhando desse momento de muita sabedoria, de muita reflexão, ao lado desses queridos, de Valdir, que já teve a oportunidade de vir aqui a nossa subseção, a convite do doutor Fabiano, a Andréia também, e Ícaro, que se tornou um grande amigo, coisas que a OAB nos dá, justamente essa possibilidade de conhecer pessoas de excelência que podem sempre contribuir com a sociedade. E eu gostei muito, e eu iria até encerrar minha fala com algo que escutei aqui de Valdir, mas eu achei tão sensacional que eu preciso iniciar minha fala com ela. E o advogado não precisa ensinar direito, o advogado tem que ensinar cidadania. E eu achei isso fantástico, que é justamente isso que nós estamos aqui a tratar, que é cidadania. O papel nosso na sociedade é fortalecer essa sociedade, trazer, de fato, eficácia jurídica e segurança para cada um de nós. E aí eu escolhi aleatoriamente, dentro desse painel, um tema para tratar de forma mesmo voltada à prática dessa atividade administrativa, na medida em que nós estamos como subprocurador do município de Cairu, Bahia. Para quem não conhece, Cairu é o único município arquipélago do país. Ele é formado por 26 ilhas, 3 delas maiores, habitáveis, com 9 distritos, 23 localidades, e de uma complexidade enorme para a sua tratativa no que tange à efetividade de direitos voltados à estrutura administrativa. Vocês vejam, meus amigos, que eu, dentro dessa perspectiva da prática, enquanto procurador deste município, eu me debrucei com uma dificuldade desde o início da minha assunção ao cargo, voltado à efetividade do acesso à informação
e a celeridade do processo administrativo, porque vocês vejam que os munícipes, os cidadãos, eles precisam ir até o município ou o órgão municipal para que proponha, né, o seu requerimento administrativo, para que seja processado e, ao final, ter uma resposta. Só que Cairu, ela é situada em uma dessas ilhas, conforme eu tinha dito, que é distante desses distritos. Por exemplo, distrito de Cairu, Morro de São Paulo, distrito de Cairu, Boipeba, e que é muito mais difícil, né, de se chegar até a sede municipal de Cairu por via de barco de Morro para Cairu do que vindo por outras cidades. Então, vocês vejam o quanto que é problemática essa situação. Mas aí eu me deparei com essa situação lá em 2016, quando nós assumimos o cargo, e percebemos que temos, sim, uma grande dificuldade. Qual é? A inexistência de um processo administrativo eletrônico. Nós estamos num processo de evolução, desde o novo Código de Processo Civil já se tornou opcional, né, a possibilidade de utilizar-se de meios eletrônicos para a dinamicidade dos processos. O governo federal, em 2015, através do decreto 8.539, ele tornou obrigatório o processo administrativo eletrônico em todos os órgãos da administração direta e indireta federal, mas o que nós percebemos é que ainda os municípios encontram-se anos-luz no que trata-se a essa matéria. As grandes cidades, tal como Salvador, você encontra ainda uma espécie de processo em que pese simplificado de maneira eletrônica. Mas a realidade dos municípios menores é de que nós não conseguimos ainda nos preparar para esta realidade, que ficou ainda mais evidente nesse momento de direito provisório em decorrência da pandemia. Vocês vejam que, em decorrência do isolamento social, as pessoas não conseguiam mais ir até os órgãos públicos. Além disso, muitos dos órgãos passaram a ter trabalho na medida de home office ou teletrabalho. Então, os órgãos não funcionavam, as pessoas não iam até as respectivas repartições públicas e o acesso aos seus direitos administrativos, eles encontravam-se e encontram-se ainda, muitos deles suspensos, interruptos ou até mesmo sem qualquer resposta por parte da administração pública. Então, eu queria, na medida em que a gente trata desse assunto, eu ouvi atentamente Valdir falar de combate à corrupção, eu ouvi, né, Andréa falar da 13979, do direito provisório, essa importância desse direito provisório, né, que trata de uma dinamicidade para o retorno das contratações. Eu vejo o Ícaro falar de dispensa, e aí eu reflito que tudo isso está atrelado. Essa informação, esse direito à informação, essa segurança no tratar da coisa pública pode ser, sim, resolvido com o processo eletrônico, né? As fases de licitação, inclusive interna, o que é que impede de, depois de preparada a fase interna, de ser publicizados os atos da administração, os ofícios que foram trocados pela administração? Isso tudo faz com que nós tenhamos, sim, Valdir, a possibilidade de ter um maior controle, de ter uma maior fiscalização sobre aquilo que é público, sobre aquilo que é tratado, porque a administração, ela assegura direitos não só dos cidadãos que estão voltados àquela cidade ou àquele estado, mas sim como um todo, né? Porque a lesão ao erário que é ocasionada em determinado município não é somente aquele município. Essa verba poderia estar efetivando direitos em outro local. Então, o que é que nós estamos aqui a tratar? É trazer uma reflexão acerca da importância
a importância de se implementar esse processo administrativo eletrônico em todos os municípios. Isso traria e trará, com certeza, né, o reconhecimento dessa lei de acesso à informação, em que pese tenha, sim, a sua efetividade, ainda por conta desses déficits de informação, que, de fato, né, os sites municipais ainda, conforme foi dito muito bem por Valdir, não trazem todas essas informações. Me parece que o município quer se blindar, me parece que os órgãos públicos querem se blindar de não mostrar aquilo que é feito. Então, o que é que dificulta? O que dificultaria de um processo administrativo proposto, de um requerimento formulado por um cidadão, de ter o seu devido andamento publicizado? Qual foi o dia do protocolo? Qual foi o dia do seu retorno? Qual foi o dia do despacho? Qual foi o dia do parecer da Procuradoria? O que foi efetivamente produzido ao longo desse processo? Com isso, a gente vai conseguir, né, trazer uma agilidade na produtividade. E quando eu falo de agilidade e produtividade, aí eu me reporto à situação de Cairu. Vocês vejam que até hoje o processo ainda era físico. Então, o processo vai para Cairu, até chegar às mãos do procurador por um portador, tem uma demora, né? Se for por e-mail, que nós passamos a tratar por e-mail em forma de processo administrativo extraordinário, você tem uma dificuldade de controle, né? Você conseguiria, com isso, fazer com que tivesse uma plataforma, né, fixa, em que tivesse um controle de datas de protocolo, você traria uma agilidade na resposta. Com isso também se traz uma redução de custo, porque não se tem a necessidade de imprimir papel, de fazer com que o servidor fique, né, buscando esse translado entre os órgãos da administração, entre as secretarias, e aí eu digo também para os cidadãos que precisam dessa resposta da administração, porque vejam só o caso de Cairu, repito, hoje um cidadão que mora lá em São Sebastião, ele demora 3 ou 4 horas para chegar até a sede administrativa do município. Então, com o processo administrativo eletrônico, essa redução de custos se tornará uma realidade. Trará, Valdir, a transparência de tudo aquilo que está sendo realizado dentro de um processo que é público. E é importante ressaltar essa situação da transparência, porque as pessoas vão saber quais foram as intervenções de terceiro, quais foram os pareceres, para onde e qual secretaria o processo foi despachado. E esse processo traz toda uma dinamicidade, porque traz uma facilidade, uma rapidez a esse acesso à informação. Além de tudo, a segurança, né, que todos nós precisamos dentro das atividades administrativas, além, é claro, da sustentabilidade ambiental com a redução da utilização de papéis. Termino dizendo, né, que é sempre uma satisfação estar dialogando com cada um dos senhores e dizer que o que eu queria trazer com isso era meramente uma reflexão de que cada um que está aí do outro lado tem um papel de trazer essa reflexão para cada mais contingente de pessoas, porque essa efetividade do acesso à informação também se dá com o processo administrativo eletrônico. Muito obrigado, uma boa tarde a cada um de vocês. Muito obrigada, doutor Alcides. Costurou, né, tudo que foi dito ao longo desse painel e encerrou com chave de ouro aqui, esse que foi o 36º painel do primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana. Eu queria agradecer a todos e todas que estão prestigiando a gente, queria agradecer a cada um dos palestrantes, doutor Andréa, doutor Alcides, doutor Valdir, doutor Ícaro. Muito obrigada. Fiquem agora com o próximo painel. O Congresso continua. Uma boa tarde a todos.